Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula agora de capacitor, né? A gente teve na semana passada a explicação relativa ao que era o capacitor, como é que ele funcionava no circuito elétrico. Mostrei para vocês quais eram as perguntas mais comuns no vestibular ou os tipos de exercícios que envolviam circuitos com capacitores, mas a gente não estudou a situação que a gente tivesse mais de um capacitor no circuito. Isso é o que a gente chama de associação de capacitores, tá? A aula de hoje a gente vai focar basicamente nisso, mas eu queria dedicar o início da aula para poder fazer uma explicação bem mais aprofundada, tá? A respeito da introdução de um material isolante no meio das placas de um capacitor. Como é que isso vai acontecer? Então, para a gente começar, tá, a compreender isso aí, vamos recordar primeiro da seguinte maneira, tá? Não vamos ficar preocupados com o que está escrito no quadro ainda. Pensar primeiro na estrutura do capacitor. Vocês lembram que o capacitor de placas planas e paralelas a gente normalmente representava desse jeito, né? Com dois tracinhos. E à medida que ele fosse se carregando, o que iria acontecer? Iria acumular na placa de cima, né? Ou em uma das placas, carga positiva, e na outra placa iria acumular carga negativa. O que acontece? À medida que a gente vai acumulando carga, eu não sei se vocês lembram, mas toda carga ela produz campo elétrico. E o campo elétrico, ele vai determinar a força elétrica que vai atuar sobre um corpo carregado. Então, em outras palavras, assim, se eu sou uma partícula que tem carga positiva ou carga negativa, e chegar um campo elétrico aqui, eu vou ficar submetido à ação de uma força, tá? Se esse campo elétrico ele for fraquinho, a força que vai atuar sobre o meu corpo também vai ser fraquinha. Mas se esse campo elétrico que estiver chegando aqui for um campo mais intenso, a gente já vai ter uma força bem mais intensa, tá? Então eu queria que vocês pensassem assim, ó, à medida que a gente for acumulando carga aqui, vocês concordam que o campo elétrico que existe entre essas placas começa a se tornar cada vez maior? Então a gente tem um campo elétrico que lembra que a representação é sempre saindo das cargas positivas e sempre entrando nas cargas negativas, tá? Então a gente vai ter a atuação de um campo elétrico aqui. Esse campo elétrico, ele vai produzir uma força sobre esses elétrons. E produzindo uma força sobre esses elétrons, dependendo da intensidade dessa força, essa força ela pode ser suficiente para arrancar um elétron daqui da placa de baixo e jogar ele diretamente para a placa de cima. Só lembra que cada elétron que sair daqui vai aniquilar uma carga positiva que tem lá em cima. Ou seja, isso é um processo indesejável. Toda vez que há escape de carga desta placa para aquela placa, significa que você está perdendo uma carga negativa aqui e uma carga positiva lá. Então a gente tem que minimizar, tá? Essa possibilidade. É por isso que a gente não pode colocar qualquer carga num capacitor. Se a gente for colocando carga, chega uma hora que esse campo elétrico ele é tão intenso, mas tão intenso, que o elétron já não consegue ficar aqui. Ele vai pular para a placa de cima, neutralizando essas placas. Então o que a gente pode introduzir? A gente pode introduzir um material isolante, que seja mais isolante do que o ar ou mais isolante do que o vácuo. Então, para a gente entender isso direitinho, olha como é que a gente vai começar essa abordagem. Lembra que eu comentei com vocês que para calcular a capacidade ou a capacitância de qualquer capacitor, a gente utiliza isso aqui, tá? Os capacitores de placas planas e paralelas, obviamente, tá? Eu falei para vocês o que seria cada uma dessas coisas. O A é a área dessas placas, tá? O D é a distância que separa essas placas. E esse E aqui é o que a gente chama de permissividade elétrica do meio, que tem a ver com o material que se encontra aqui entre essas placas. Então, se vocês olharem aqui a legenda, esse Ezinho, que na verdade é um epsilon, uma letra grega, tá? É a permissividade elétrica do meio. Se eu colocar E0, eu estou falando que é a permissividade elétrica do vácuo, tá? Ou também você pode colocar a permissividade elétrica do ar, porque é praticamente a mesma coisa. E essa letrinha aqui que parece um K é o kappa, que significa constante dielétrica do material. Aí você fala, mas professor, qual é a relação dessas três grandezas aqui? Então olha só, a permissividade elétrica do meio é igual à permissividade elétrica do vácuo multiplicado por essa constante dielétrica, tá? Então vamos pensar, no caso do ar, essa constante dielétrica ela vale 1. Então, se essa constante dielétrica ela vale 1, vocês entendem que a permissividade elétrica do ar é igual à permissividade elétrica do vácuo. Agora, vamos tentar entender o que acontece se eu introduzir no meio de um capacitor um material que seja mais isolante, porque lembra que constante dielétrica do material tem a ver com o número que representa o grau de isolamento que esse material pode propiciar. Então, olha o que eu vou colocar aqui para vocês.
Imagine que eu coloquei um material isolante entre as placas de um capacitor, tá? E a constante dielétrica desse material é 4. Em outras palavras, ele é 4 vezes mais isolante do que o ar ou o vácuo. Então, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente coloca um corpo condutor na presença de cargas, ele induz, ele separa cargas em toda a estrutura do corpo. Mas quando você coloca um material isolante na presença de cargas, ele não vai separar a carga em toda a estrutura do corpo, ele só vai separar a carga na estrutura do átomo, tá? E a separação de cargas na estrutura do átomo é o que a gente chama de polarização. Então o que vai acontecer é que na hora que eu introduzir esse material isolante aqui entre as placas, ele vai sofrer uma polarização. E sofrendo uma polarização, o que vai acontecer com cada um dos átomos desse material? Vamos pegar aqui uma caneta vermelha, pode ficar focando lá. Então, olha só, eu vou colocar aqui então como se fosse a representação de um átomo desse material isolante, tá? Me ajuda. Os elétrons, vocês concordam que vão ser puxados para a parte de cima, porque o elétron vai ser atraído para as cargas positivas, tá? E o núcleo vai ser atraído para as cargas negativas. Então, o que a gente vai observar é que os átomos desse material aqui, ó, eles vão ter uma separação de cargas na sua estrutura, ou seja, ficando mais elétron para a parte de cima e ficando o núcleo na parte de baixo. O que a gente vai notar agora? Lembra que o campo elétrico ele sempre sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Então, o próprio átomo começa a produzir um campo elétrico nesta direção e sentido, ó, tá? Sempre saindo da positiva e entrando na negativa. E esse campo elétrico que eu estou colocando aqui em vermelho, eu vou chamar de campo elétrico do material, tá? EM. Então agora vamos pensar. Como é que era o campo elétrico que já existia nessas placas antes da introdução desse material isolante? Era um campo que saía da positiva e entrava na negativa, que eu chamei de campo inicial, tá? Quando eu introduzi o material dielétrico, ou se preferir o material isolante, ele sofreu polarização. E quando sofreu polarização, houve uma separação de cargas na estrutura do átomo. Quando há uma separação de cargas na estrutura do átomo, lembra que o negativo vai ser atraído para o positivo e o positivo vai ser atraído para o negativo. Lembra que o campo sempre sai da positiva e entra no negativo. Então, cada átomo começa a produzir um campo elétrico para cima. Se já existia um campo para baixo e agora eu comecei a produzir um campo para cima, lembra que isso aqui é a grandeza vetorial. Então esses campos eles vão se opor. Para tirar o campo resultante eu vou ter que subtrair um do outro. Então o campo que vai existir entre essas placas, o que ele vai propiciar? Tá? Vai ser o campo já existente subtraído do campo que vai ser criado pelo material. Tá? Só que vocês vão notar que na hora que vocês fizerem essa subtração, o valor que você vai encontrar é um campo elétrico igual ao campo elétrico inicial dividido por 4. Você fala, mas por quê, professor? Porque se o material ele é 4 vezes mais isolante, ele vai produzir um campo contrário que vai fazer com que o campo aqui dentro se reduza a 1/4 do valor inicial. Aí você fala, então, mas qual é a vantagem disso? Se o campo ele se reduz a 1/4 do valor inicial, vocês concordam que as forças elétricas iriam se reduzir a 1/4 do valor inicial? Então, o que você pode fazer? Você consegue acumular uma quantidade de carga aqui muito, mas muito maior, tá? E mesmo assim, você não tem força suficiente nesses elétrons para fazer esses elétrons pularem para a camada de cima, tá? Então, o pensamento tem que ser o quê? Se você introduz um material isolante aqui, vocês estão de acordo que ele vai reduzir o campo elétrico num fator igual à constante dielétrica desse material, tá? Ele reduzindo, tá, esse campo elétrico, ele vai reduzir a força sobre os elétrons. E reduzindo a força sobre os elétrons, você pode acumular mais carga que mesmo assim ele mantém a estrutura de carregamento da estrutura. Então, notem que agora a gente consegue entender uma coisa bem interessante. Olha só o que a gente tem aqui. Quando a gente viu a primeira fórmula lá de capacitor, lembra que eu falei para vocês que o material que tivesse entre as placas iria influenciar na capacidade de armazenamento de carga desse cara. Olha que legal isso aqui então. Quando a constante dielétrica for 4, ele vai reduzir a 1/4 o valor do campo que já existia, fazendo com que a força sobre os elétrons se reduza a 1/4. E se a força sobre os elétrons se reduzir a 1/4, significa que eu posso acumular 4 vezes mais carga antes de qualquer elétron conseguir escapar de uma placa de cima para a placa de baixo, tá? Ou vice-versa, escapar da placa de baixo para a placa de cima. Notem então agora. Se eu pulo do vácuo e do ar para esse material isolante, eu vou aumentar essa constante em 4 vezes.
Se eu aumentar essa constante em 4 vezes, eu estou aumentando a permissividade elétrica do meio em 4 vezes. E se eu aumentar isso aqui em 4 vezes, a capacidade de armazenamento ela vai aumentar 4 vezes. Então é importante vocês entenderem assim, tá? Se eu introduzir um material onde a constante de elétrica seja 2, a capacidade de armazenamento vai aumentar 2 vezes, mas o campo elétrico entre as placas vai cair a metade. Se eu introduzisse um material, tá, tipo a água destilada, que ela tem uma constante eletrostática, tem lá uma constante de elétrica de 80, tá? Significa que a introdução de água aqui em relação ao que você tinha no ar e no vácuo vai fazer com que o campo se reduza 80 vezes, tá? Ou a 1/80 do valor inicial, e a capacidade de armazenamento desse capacitor ele vai aumentar 80 vezes. Então, pessoal, isso aqui, tá, é um aprofundamento bastante grande em cima do que a gente viu, tá? Mas isso faz com que vocês consigam enxergar algumas lógicas aqui para o processo. Por que que quando a gente introduz um material isolante entre as placas, esse capacitor ele vai ficar mais forte em termos de capacidade de armazenamento de carga? É exatamente por isso que eu expliquei, que ele vai reduzir o campo, reduzindo a força e possibilitando maior acúmulo de carga sem escape de elétron da placa de baixo para a placa de cima. Legal? Agora, pessoal, a gente vai voltar para aquilo que eu falei para vocês que seria o foco da aula, tá? Que é o estudo da parte relacionada à associação de capacitores. Só que aquela história. Não tem muito sentido eu ficar estudando associação de capacitores se eu não tiver um bom conhecimento sobre associação de resistores, tá? Por quê? Porque a chance de cair uma associação de resistores no vestibular é muito maior, pelo menos 10 vezes maior, tá? Do que cair uma associação de capacitores. Então é importantíssimo que vocês tenham pelo menos um domínio médio do assunto lá relacionado, tá? À associação de resistores. Tendo esse domínio médio, você leva essa parte de associação de capacitores com muita facilidade. Agora, se você tiver uma extrema dificuldade lá, essa extrema dificuldade ela vai se refletir aqui também. E o que eu digo para vocês, não é vantajoso ficar estudando capacitor sem conhecer resistor, porque a chance de cair resistor é muito maior. Então, pessoal, o que eu vou propor aqui? Pode manter a câmera, Giovanni. O que eu vou propor aqui para vocês? Eu vou reexplicar o tipo de associação mais simples que a gente tem, tá? Que é a associação em série de 2 resistores. Essa associação ela é a mais tranquila de todas. Aí você fala, mas professor, a gente nesse momento da matéria, a gente já consegue fazer esse tipo de associação. Eu sei, mas como já tem um bom tempo que a gente não estuda a associação de resistores, é para a gente ter, tá, de novo, uma noção da sequência de passos que a gente normalmente executa. Então, o que eu queria descobrir aqui nesse circuito? Eu queria descobrir todas as correntes e todas as tensões, ou seja, qual é a corrente que flui por esse cara, qual é a corrente que flui por esse cara, qual é a tensão que tem nesse cara e qual é a tensão que tem nesse cara. Então, como é que a gente faz isso? Como é que era o mapeamento das ideias lá? Primeiro, você sabe que vai sair uma corrente daqui, que vai circular e vai retornar. Lembra que toda corrente que sai, obrigatoriamente tem que voltar, tá? E a gente sabe também que toda tensão que é fornecida, ela tem que ser absorvida. Só que é muito mais interessante você reduzir o tamanho do circuito. Então a primeira coisa que você vai fazer, qual seria o primeiro passo da nossa resolução? O primeiro passo é achar o circuito equivalente. E como é que a gente acha o circuito equivalente? Quando é uma associação em série de resistores, é só fazer a soma dos valores das resistências. Então você vai ter aqui uma resistência equivalente de 5, tá? Só que depois que você determinar essa resistência equivalente, é bem importante que você vá lá e desenhe, tá, essa nova etapa que você está no circuito, porque você melhorou o circuito. Principalmente se for uma associação mista, que você vai ter uma sequência de passos. Então isso aqui, ó, é de 5 ohms, e aqui você tem 20 volts, e aqui você tem a corrente que está circulando no circuito. Então o primeiro passo está dado, que é achar o circuito equivalente. Qual seria agora o segundo passo da resolução? O segundo passo da resolução é descobrir qual é o valor da corrente. Então você aplica U igual a RI, a tensão do circuito é 20, a resistência total do circuito é 5, então a corrente total do circuito é uma corrente de 4. Só que a corrente na associação em série, vocês concordam que ela vai ser igual para todo mundo. Então, quando eu colocar isso aqui, ó, correntes iguais. Por quê?
Porque na associação em série, você tem todo mundo no mesmo fio, você não tem um outro caminho para a corrente fluir, ela só pode fluir por cima desses elementos. Então, a gente já sabe que a corrente de 4 amperes que eu acabei de calcular é tanto a corrente que passa pelo primeiro elemento como é a corrente que passa pelo segundo elemento. Agora, qual seria o terceiro passo da nossa resolução? O terceiro passo da nossa resolução é aplicar U igual a RI para cada um dos elementos individualmente. Então, se a gente fizer agora mentalmente, tá? Me ajuda lá. Qual o valor da corrente que está fluindo aqui no circuito? Lembra que a corrente do circuito equivalente é a corrente do circuito original. E por que a gente diz isso? Porque o equivalente equivale ao circuito original. Então, se a gente aplicar agora essa formulazinha, o R aqui vale 2, o I vale 4, então eu já tenho certeza que 2 vezes 4 aqui tem 8 volts e 3 vezes 4 aqui tem 12 volts. Pronto, descobri tudo o que eu queria, todas as correntes e todas as tensões. A corrente que passa no primeiro é a mesma corrente que passa no segundo e o valor é 4 amperes. E a tensão que tem no primeiro é 8 volts e a tensão que tem no segundo é 12 volts. Faça a conferência. Toda a tensão que foi fornecida está sendo absorvida pelos elementos. Forneci 20 volts, foi absorvido 20 volts. Então, pessoal, mapeie aqui qual foi a sequência de passos que eu dei. Primeiro, achar o circuito equivalente. Segundo, calcular a corrente do circuito equivalente, que por sinal vai ser a mesma do circuito original. E depois aplicar U igual a RI para cada elemento individualmente para descobrir qual é a tensão. Professor, se eu compreendo essa sequência, o que eu faço agora quando se pensa em associação de capacitores? Aí é só você ter em mente essas 3 adaptações que a gente vai fazer aqui, ó. Essa tabelinha, isso aqui é o principal do seu mapa mental, tá? Pelo menos quando se fala da parte de associação de capacitores. Tudo que você pensava em resistor sobre corrente, você vai pensar no capacitor sobre carga. Aí você fala assim, mas professor, o capacitor ele não tem corrente? O capacitor tem corrente quando ele está se carregando ou quando está se descarregando. Mas lembra que matematicamente a gente não vai calcular essas etapas de carga ou de descarga. Lembra que eu falei que isso é chamado de fase transitória, tá? Então você só vai carregar, ou melhor, só vai calcular o capacitor para uma situação específica, ou ele carregado ou ele descarregado, tá? Essa fase de carregamento, ela demanda uma matemática que é muito pesada para a gente aqui no segundo grau. Então, pessoal, olha o que a gente tem que imaginar aqui. Tudo que eu pensava em corrente para o resistor, eu começo a pensar em carga para o capacitor, porque tudo que a gente for calcular, ele já vai estar carregado, ou como eu te disse, descarregado. Todas as vezes que você usava o igual a RI para descobrir alguma coisa do circuito, lá na parte de capacitor você vai trabalhar com Q igual a CU. E existe uma inversão do formulário, tá? Mas é apenas do formulário. As características elas se mantêm. Por exemplo, lembra que no paralelo a tensão era igual para todo mundo? Então ela continua sendo igual, independente se o circuito ele é de resistor ou de capacitor. Agora, as fórmulas elas sofrem inversão. O que você usava para calcular resistência equivalente em série de resistor, você vai usar no paralelo de capacitor. E o que você usava no paralelo de resistor, você vai usar na série de capacitor. Então eu vou fazer com vocês aqui, ó, tá? 2 exercícios. Primeiro uma associação em série e depois já uma associação mista. Aí você fala assim, mas professor, lá no resistor, eu me lembro que a mais fácil que tinha era a série. Depois era o paralelo, que era o médio, e a mista era a mais difícil. É assim no capacitor também? Não, no capacitor a mais fácil é o paralelo, tá? A média seria a série e a mais difícil seria a mista. Então eu vou fazer a média e a mais difícil com vocês, tá? Que a gente já aborda o paralelo na associação mista também, legal? Então vamos colocar primeiro um tipo de exercício que ele é mas bem clássico mesmo, tá? Uma associação em série de 2 capacitores, só para a gente entender direitinho como funciona. Então, pessoal, primeiro exemplo, vai lá. E não deixem de fazer, logicamente, os exercícios daquela listinha que eu deixei para vocês lá na nossa plataforma, tá? E ali também tem exercícios bem bons que vão reforçar o que vocês já fizeram lá da apostila ou que vocês vão fazer da apostila. Então, o nosso primeiro exemplo, tá? Seria o exemplo de uma associação em série de capacitores. Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Na entrada desse circuito, nós temos 12 volts, tá? Aqui eu vou colocar um primeiro capacitor, primeiro uma chavezinha, tá? E aqui, ó, um primeiro capacitor, vamos colocar aqui que vai ser um C1, e aqui um segundo capacitor, que vai ser
o C2, tá? E aí, pessoal, olha os valores de cada um deles. Esse primeiro capacitor, que é o C1, vou falar para vocês que ele tem 6 Faradays, tá? E o C2, eu vou dizer que ele tem 3 Faraday, ok? Outro detalhe, aqui existe uma chavezinha, e essa chavezinha ela está aberta. Então, quando ela está aberta, a gente sabe que os capacitores ainda não estão ligados, e se os capacitores não estão ligados, a gente supostamente considera ali que eles estão descarregados, tá? Então, vamos primeiro entender a parte teórica, como é que eles vão se carregar, que a gente já viu isso quando acontecia um único capacitor. E depois a gente começa a calcular. Você fala, mas professor, mas o que você quer calcular nessa questão aí? Eu quero calcular a mesma coisa que eu calculei para os resistores. Eu quero saber todas as correntes e todas as tensões. Só que aí tem um detalhe. Lembra que capacitor não tem corrente? Capacitor tem carga, né? Então eu quero saber todas as cargas e todas as tensões. Então, ó, sem executar cálculo, só para a gente perceber como a coisa acontece. Lembra que a parte de cima aqui, ó, o traço grande é acúmulo de carga positiva, e o tracinho pequeno, acúmulo de carga negativa. Fechei a chave, tá? Lembra que essas placas dos capacitores estão neutras. O que vai começar a acontecer? Vai começar a sair elétron dessa placa aqui, porque os elétrons começam a ser atraídos para a parte positiva da fonte. Só que à medida que sai elétron dessa placa, ela vai se tornando positiva. Então pensem comigo assim, ó, tá? Se sair daqui 10 elétrons, o que vai sobrar aqui? 10 prótons, tá? Então, a gente for com 10 cargas positivas. Só que aí você vai pensar assim, ó. Se isso aqui se torna positivo, também não vai começar a atrair elétrons da placa de cima, lá do capacitor que está lá embaixo? Sim, então começa a ser puxado elétrons aqui para cima, tá? E se começa a ser puxado elétrons aqui para cima, esse cara também começa a se tornar positivo. Não perca o fio da meada aí, tá? Como essa fonte ela é positiva, ela atrai elétrons dessa placa de cima, desse primeiro capacitor. Atraindo elétrons, isso aqui se torna positivo. Começa a atrair elétrons da placa de cima do capacitor de baixo, que seria o C2. À medida que sobe elétron, isso aqui se torna negativo e esse aqui fica positivo. Só que quando isso aqui fica positivo, começa a atrair elétrons para a placa de baixo. E aí começa a fluir elétrons nesse sentido. Só que vocês lembram que eu comentei com vocês que num circuito, toda corrente que sai obrigatoriamente tem que voltar. E essa corrente no meio sólido ela é feita de elétrons. Então, se chegar aqui 10 elétrons, tem que sair 10 elétrons lá também. Então, vamos pensar um pouquinho. Se sair 10 elétrons, sobraram 10 prótons aqui? Legal. Quantos elétrons tem que fluir para cá? 10 elétrons. Então, eu tenho 10 prótons e 10 elétrons. Se saíram 10 elétrons dessa placa de cima, sobraram 10 prótons. E o que vai ter que chegar aqui embaixo são 10 elétrons. O que você está entendendo disso então? O carregamento da placa de cima é de 10 prótons. O carregamento da placa de baixo é de 10 elétrons. O carregamento dessa placa de cima, de 10 prótons. O carregamento da placa de baixo, de 10 elétrons. Conclusão que você tira? A carga que esse cara adquirir é a mesma carga que o outro vai adquirir. Então, na associação em série, tá, de capacitores, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui, ó, uma coisa a gente já está percebendo. E na associação em série, as cargas elas serão iguais para todos os elementos. Agora eu queria pedir para vocês voltarem na tabela que vocês viram anteriormente. Vamos voltar lá. Vocês lembram que quando a associação era de resistor em série, as correntes eram iguais para todo mundo? E na associação em série de capacitor, eu falei para vocês que as cargas elas vão ser iguais para todo mundo. Olha que interessante então na minha tabela. Lembra que eu disse que tudo que você iria pensar em resistor e fosse depois pensar em capacitor, ela só fazia a adaptação dessas três coisas. Então pensa, associação em série de resistor, o que é igual para todo mundo? As correntes. Associação em série de capacitor, o que vai ser igual para todo mundo? As cargas. E a gente percebeu pela explicação que eu dei aqui para vocês. A quantidade de elétron que flui para cá é a mesma quantidade de elétron que flui para cá, que é a mesma quantidade de elétron que flui para lá. Legal. Aí os capacitores já se carregaram. Depois que eles se carregaram, lembra que eu pedi para vocês anotarem a frase mais importante da aula passada, que seria o quê? Todo capacitor carregado não admite fluxo de cargas na sua estrutura. Então, ele armazenou carga, mas agora não existe mais corrente no circuito. É o que eu falei para vocês. Para efeito de cálculo, nunca vai ter essa fase transitória, tá?
No momento que eu chegar aqui e ligar os capacitores, eles vão se carregar, mas a gente vai executar o cálculo sempre imaginando que ele já está absolutamente carregado. Então, legal. Como eu falei para vocês, não existe corrente agora no circuito. Agora vamos determinar qual é a carga de cada um deles e qual é a tensão de cada um deles. Primeiro passo, se fosse uma associação em série de resistores, o que eu falei para vocês no início da aula? Você teria que calcular o circuito equivalente, não é? Então aqui a gente vai calcular o circuito equivalente. Vamos ao nosso primeiro passo, tá? Então, quando você fala de uma associação em série de capacitores, qual é a fórmula que a gente usa? Lembra que tem que inverter em relação aos resistores? Então é a fórmula do paralelo de resistor. E quando eu tinha dois elementos resistivos, tá, em paralelo, eu fazia produto pela soma. Então, dois capacitores em série eu vou fazer também produto pela soma. Se preferir fazer a soma dos inversos, também está tudo bem. Então, 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Então, isso aqui vai dar 2 Faraday. Legal. Olha como é que ficou o seu circuito. O seu circuito, então, tem lá uma tensão de entrada de 12 volts e os dois capacitores eles foram trocados por um só que causa o mesmo efeito, tá? E esse capacitor que causa o mesmo efeito, que é o capacitor equivalente, é um capacitor de 2 Faraday. Legal. Agora uma pergunta que eu faço aqui a vocês. Se fosse resistor, qual seria o próximo passo? Não é determinar a corrente? Sim. Mas olha na tabelinha. Resistor tem corrente, capacitor tem o quê? Tem carga. Opa, então aqui eu vou ter que determinar a carga. Outra coisa que a gente não pode esquecer. Qual é a fórmula que eu usaria para resistor para determinar a corrente? Não é U igual a RI? Então, para capacitor, olhando de novo na tabela, você vai utilizar Q igual a C vezes U. Então, a capacitância é 2, a tensão é 12, então a carga que vai ser acumulada é uma carga de 24 coulomb. Legal. Se essa carga aqui, ó, acumulada, é de 24 coulomb, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual seria a carga acumulada aqui? Qual seria a carga acumulada ali? Eu não acabei de falar para vocês que na associação em série as cargas elas são iguais para todo mundo? Volta lá para o resistor. Vamos vir aqui, ó, tá? No resistor, lembra que o resistor a gente pensa em corrente, no capacitor a gente pensa em carga. Lembra que no resistor, quando eu escrevi as correntes eram iguais para todo mundo? É igual tanto para o primeiro, para o segundo elemento, como também para o circuito equivalente. Então, lá no capacitor, a carga ela vai ser igual para o primeiro elemento, para o segundo elemento e para o circuito equivalente. Se eu já calculei a carga do circuito equivalente, que é 24, agora ficou fácil. Eu já sei que aqui também tem 24 coulombs e eu também já sei que aqui tem 24 coulombs. Assim, galera, embora não tenha cálculo, não vai existir, né, nenhum cálculo para a fase transitória, vocês entenderam por que a carga acumulada em um tem que ser igual à carga acumulada no outro, né? Porque a fluência de elétron em cada parte do circuito vai ser a mesma. Então, legal. Agora que eu determinei isso, agora eu preciso determinar qual é a tensão de cada um dos elementos. Se fosse resistor, eu não teria que aplicar U igual a RI para cada elemento individualmente, mas capacitor você não aplica U igual a RI. Capacitor você aplica Q igual a CU. Então vamos lá. Primeiro, para o primeiro elemento. Então qual é a carga que ele acumulou? Ah, foi 24. E qual o valor da sua capacitância? É 6. Então essa tensão aqui, ela vale 4 volts. Legal. E fazendo agora para o C2, Q igual a C vezes U. Aqui é 24, ali é 3. Então a tensão do segundo é uma tensão de 8 volts. Agora vamos colocar essas informações, ó, que aqui nós sabemos que tem 4 volts e aqui nós sabemos que tem 8 volts. Então vamos lá. Cargas iguais para todos os elementos e a tensão que está sendo fornecida tem que ser absorvida. 4 mais 8 dá os 12. Está tudo resolvido. Agora o máximo que ele poderia perguntar para a gente é qual é a energia elétrica acumulada em cada um dos capacitores. Mas aí para calcular essa energia, lembra que é Q vezes U dividido por 2. Você já tem a carga de cada um deles, que é 24, e você tem a tensão do primeiro, que é 4, e a tensão do segundo, que é 8. É só jogar ali dentro que você já descobre também qual é a energia, caso a questão ela te pergunte. Então, pessoal, notem que o procedimento ele é bem comparável com o resistor.
É por isso que eu falei para vocês que é ruim você ficar se dedicando aqui para capacitor se você já não tem se você pelo menos não tem um conhecimento mediano de resistor. O meu conselho é, se tem muita dificuldade em resistor, volta para lá, estuda um pouquinho as associações para depois voltar para cá. Agora vamos fazer, tá? Uma abordagem já um pouco mais poderosa. Vamos juntar agora associação em série com associação em paralelo, que seria uma associação mista, tá? Então, pessoal, eu vou apagar aqui essa folha do quadro, tá? Eu vou deixar aquela tabelinha lá para a gente olhar daqui a pouco também para de novo fazer a comparação. Mas lembra, tudo que você aprendeu para resistor só precisa fazer 3 adaptações para capacitor, tá? Apagando então, vamos fazer agora uma associação mista, tá? E vamos ver como é que é isso. Ah, professor, e a associação mista, ela vai ser muito difícil? Ela é mais difícil porque ela vai exigir, né, a compreensão da associação série e da associação em paralelo. Mas nada que se vocês não treinarem um pouquinho, vocês não vão conseguir aprender isso aí com facilidade, tá? Então, pessoal, seguinte, vamos colocar a seguinte estrutura aqui, ó. Vamos colocar ali na entrada. Vou colocar aqui, ó. Tá? Colocar de novo 12 volts, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó, um primeiro capacitor. Vou colocar aqui, ó, um segundo capacitor. Aqui eu vou colocar, ó, um terceiro capacitor. E aqui eu vou colocar um quarto capacitor. Tá? Aqui, ó. Muito bem. Olha os valores desses caras aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Vou colocar aqui que esse cara, esse aqui vale 6 Faraday. Esse aqui vale 3 Faraday. Esse aqui, vamos colocar que vale 1 Faraday e que esse aqui vale 2 Faraday, tá? Então, pessoal, eu vou só numerar aqui para vocês, vou chamar isso aqui de 1, esse aqui de 2, esse aqui de 3 e esse aqui de 4. Então, o que eu quero de vocês? Todas as tensões e todas as cargas desses elementos. Lembrando que se a gente tem aqui, tá, os capacitores já ligados na fonte, então esse cara já acumulou carga, tá? Esse cara aqui já acumulou carga, esse cara já acumulou carga, tá? E esse cara aqui também já acumulou carga. Fala, mas professor, o que me garante que eles já acumularam carga? Os elétrons vão fluir para a placa positiva e os elétrons da placa negativa vão fluir para essas placas de baixo aqui, tá bom? Então, estando todo mundo carregado, lembra que esses dois caras aqui, ó, junto com a fonte, estão em série. Então, já é de se imaginar que a carga desse seja igual à carga desse aqui. Mas vamos fazer por etapa. O que a gente tem aqui? 2 elementos em paralelo, concordam? Né? E aqui nós temos mais 2 elementos em série com a fonte também. Então, como é que a gente resolve isso? Primeira coisa, vamos fazer aqui esse paralelo. O que é sempre igual no paralelo? É a tensão. Então, se aqui tiver uma determinada tensão, ali também vai ter uma determinada tensão. Como é que a gente melhora esse circuito? Eu não posso trocar esses dois caras que estão em paralelo por um só que causa o mesmo efeito? Posso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é encontrar desses 2 elementos aqui, ó, tá? Qual é a equivalente desses 2 elementos? Mas me ajuda lá na interpretação. Como é que a gente resolve mesmo a associação em paralelo de capacitor? Paralelo de capacitor é a mesma fórmula da série de resistor. Então, para resolver a capacitância desse paralelo, que eu vou chamar de CP, é só somar o C2 com o C3. Lembra que eu numerei, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, é só somar esse cara com esse cara. Então, isso aqui a gente vai ter 3 Faraday, ok? Então, tá lá. Então, a gente já sabe que esse paralelo ele pode ser substituído, tá? Por um elemento de 3. Então, o que eu faço? Eu vou lá e reescrevo o meu circuito. Ó. Reescrevendo o meu circuito, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, um primeiro elemento, que eu não mexi, é um elemento aqui, ó, de 6. Tá? Eu tenho 2 elementos que foram trocados por um só, que causam o mesmo efeito.
E nós temos aqui um terceiro elemento, tá? Que não foi mexido também. Então, lembra que esse aqui é o que eu chamo de CP, que é a capacitância equivalente, que vale 3 Faraday. Aqui, isso vale 6 Faraday e aqui vale 3 Faraday, tá? E lembrando que aqui na entrada a gente tem 12 volts. Compara, esses dois eu troquei por aquele ali. Lembrando que eles já estão carregados, tá? Então não tem corrente nesse circuito. Agora deixa eu te perguntar, o que sobrou aqui? Ainda é uma associação mista ou agora é uma associação pura? Agora é uma associação pura, né? Que é uma associação em série. Conclusão que eu já tiro aqui, que a carga que esse cara vai acumular é a mesma carga que esse acumula, que também é a mesma carga que esse aqui acumula. Por quê? Porque na associação em série as cargas elas são iguais para todo mundo. Então vamos melhorar mais isso aqui. Vamos agora determinar a capacitância equivalente. Agora a gente não pode esquecer. Para determinar a capacitância equivalente de uma série, a gente tem que usar a fórmula do paralelo de resistores. E quando são 3 elementos, como é que a gente faz? A gente faz a soma dos inversos. Então, é 1 sobre 6, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 3, tá? Então, a soma dos inversos. Agora eu tiro esse mínimo aqui, que vai ser 6. Aí vai ficar 1 mais 2 mais 2, que é 1 sobre capacitância equivalente. Então, calculando essa capacitância equivalente, vai ficar 6 dividido por 5, e 6 dividido por 5 vai dar 1,2 Faraday de capacitância equivalente. Tudo bem? Legal? Agora o que a gente faz? Vai lá e reescreve o circuito. E reescrevendo o circuito, olha o que a gente tem. Uma única fonte e um único capacitor. E essa fonte aqui a gente sabe que tem 12 volts e isso aqui tem 1,2 Faraday de capacitância equivalente. Tudo bem para vocês? Legal! Agora vamos determinar quanto que vale essa carga, tá? E como é que a gente faz isso? E igual a CU. A capacitância aqui é 1,2 e a tensão ela é 12. Então, na hora que eu calcular isso aqui, ó, tá? Você vai ter 14,4 Coulomb. Essa é a carga do cara, tá? Professor, e agora eu faço o quê? Não podemos esquecer. A carga do circuito equivalente, que é 14,4, vai ser a carga desse cara, que também é 14,4, e que também vai ser a carga desse cara, que é 14,4, e que também vai ser a carga desse cara, que é 14,4, tá? Então, determinamos a carga de cada um deles. Agora, o que a gente faz para determinar a tensão? Agora a gente vai ter que pegar, tá? Cada um desses caras e avaliar individualmente. E avaliando individualmente, olha o que a gente vai ter. Vamos lá. Vamos lá para outra folha de quadro. Giovanni, dá uma pausazinha aí. Continuando. Então, voltando aqui, ó, tá? Fui apagar o quadro para a gente ganhar um tempinho. Então, galera, olha só. Temos aqui a carga de cada um. Lembrando que em série a carga é igual para todo mundo. E agora vamos determinar a tensão. Lembra que esse é o capacitor 1, esse é o capacitor 4, esse aqui é o capacitor do paralelo. Então já vou levar isso para lá. Olha lá. Qual é a carga do primeiro? Deu 14,4. Qual é o valor da sua capacitância? É 6. Então a tensão do primeiro vai ser o quê? A tensão do primeiro vai ser 2,4 volts. Tá? Fazendo agora aqui para o capacitor do paralelo. A carga é 14,4, isso aqui vale 3, e aqui está a tensão do paralelo. Então, a tensão do paralelo aqui, ó, vai ser 4,8 volts, tá? E para fechar, lá no C4, que seria o último capacitor, 14,4, aqui é 3, e aqui é a tensão dele. Então, essa tensão, ela vai dar 4,8 volts. Vou voltar aqui para o circuito, né, que a gente está trabalhando. Já sabemos, então, que a tensão, tá, desse primeiro é 2,4 volts. Já sabemos que aqui é 4,8 volts. E sabemos que aqui também é 4,8 volts. Então, vamos lá, moçada. Toda tensão fornecida tem que ser absorvida, correto? Então, o que a gente vai fazer? Ó, 12. Se a gente pegar 2,4, somar com 4,8, então vai dar 7,2.
7,2 somado com 4,8 vai dar os 12. Então já tem um grande indício que está tudo certo. Lembra que esse cara, então, já está tudo respondido. A tensão dele é 2,4 e a carga é 14,4. Qual é a tensão desse cara? 4,8 e a carga é 14,4. Agora só está faltando a gente responder isso aqui. Olha o ponto lá importante que eu já falava para vocês lá na associação de resistores. Não foi esse cara aqui que substituiu o paralelo? Foi ou não foi? Foi, né? E o que é sempre igual no paralelo? O que é sempre igual no paralelo é a tensão. Legal. Então, se esse cara tem 4,8, é porque o paralelo tinha 4,8. Então, aqui, ó, tem 4,8 volts e aqui tem 4,8 volts, tá? O que falta agora a gente fazer? É descobrir qual é a carga que vai ficar aqui e qual é a carga que vai ficar ali. Agora é só aplicar a fórmula Q igual a CU, tá? Na hora que multiplicar isso aqui, vocês vão descobrir que isso vai ser, tá? 8, 9,6, só ver aqui, peraí, aqui é 2, né? 4,8, 2 exatamente, 9,6 Coulomb. E aqui você vai ter o quê? Aqui você vai ter Q igual a CU. Então, essa carga aqui vai ser 1 vezes 4,8 e vai dar 4,8 Coulomb. Agora, faça uma conferência importante, tá? Lembra que essa carga que ele acumulou, que é 14,4, ele funciona como se fosse a corrente. Então, imagina que viesse uma corrente para cá de 14,4 amperes. Se você tivesse essa divisão em dois elementos iguais, não teria que ir metade para lá e metade para cá. Como eles não são iguais, a divisão não foi por igual. Mas a corrente que chega, obrigatoriamente, tem que sair. Então, a carga que tem aqui é a mesma carga que tem que ter aqui. E se você somar o 9,6 com 4,8, você vai chegar nos 14,4. Então, notem que a gente agora tem tudo. Todas as tensões e todas as cargas de todos os elementos. Então, pessoal, é assim, tá? É lógico que quando você resolve um primeiro circuito de capacitor misto, tá? Você pode ter uma certa estranheza. Procura fazer numa folha bem grandona para ficar bem explícito o cálculo e vai seguir na sequência. Olha como não é difícil. Primeiro passo, achar o circuito equivalente. Perfeito. Determinar a carga do circuito equivalente. A carga do circuito equivalente é a própria carga da série, tá? Descobrindo a carga do circuito equivalente, já sabe qual é a carga de cada elemento que está em série. Aplica Q igual a CU para já descobrir quais as tensões. Respondi tudo para esses dois elementos. Agora só falta esse que substitui o paralelo. No paralelo, como a tensão é igual, você repete a tensão para esses dois elementos, depois aplica Q igual a CU. Vai descobrir qual é a carga que tem, já sabemos a tensão, não tem mais nada para responder. Beleza? Galera, então bastante dedicação, tá? Nessa aula de capacitores. E semana que vem a gente entra na nossa última etapa, que é a parte de magnetismo. E que sem dúvida nenhuma é a mais legal de todas, tá? Um ótimo estudo, um prazer e até semana que vem. Tchau, pessoal!